À conversa com açorianos, Mónica Dutra, formada em técnica de serviços jurídicos, nasce em Angra do Heroísmo em 1992, representou a música, o teatro, as marchas populares, o carnaval e é bombeira desde os 15 anos. Boa tarde, Mónica. Boa tarde. Obrigada por estares connosco nesta tarde de domingo, dia 16 de maio, para nos contares um pouco do teu percurso, porque apesar de tu seres muito jovem, tu tens um currículo invejável. Como é que aos 15 anos tu decidiste ser bombeira? Olha, começamos por aqui. Por uma questão unicamente de brincadeira de miúdos. Eu estava em pleno dia de aulas e há um colega meu que, em pura brincadeira, me diz: vamos nos inscrever nos bombeiros? Eu vou. Eu disse: opá, tu és maluco, então eu nem tenho tamanho para isso. Eu hoje em dia, como tu sabes, e para esclarecer as pessoas lá em casa que não me conhecem, tenho o meu 1,51 m. Na altura penso que ainda devia ter menos uns centímetros e era impensável completamente. Mas certo é que ele lá me tirou o juízo durante os dias seguintes, acabou por se inscrever e eu cheguei a casa e falei com a minha mãe. O meu pai na altura não se encontrava na ilha e eu falei com a minha mãe e disse: olha mãe, quero ir para os bombeiros. A senhora estava a jantar, ignorou-me completamente, a jantar continuou e eu pensei que ela não me tinha ouvido e lá repeti: mãe, quero ir para os bombeiros. Ela: estás a brincar? Eu disse: não. Opá, mas tu não podes com as botas, como é que vais para os bombeiros? Eu pronto, já estava animada, mais animada fiquei muito chateada, nem respondi. Ela reparou realmente que eu tinha ficado incomodada com a situação e acho que abordou o meu pai, que não estava na ilha, e disse: olha que a miúda falou em querer ir para os bombeiros. Eu tentei-lhe tirar a ideia da cabeça, mas parece que não funcionou e ela até está um bocadinho chateada porque, pronto. Ele disse: está bem, passa-lhe lá o telefone. Então, eu, não, apesar de não ter ouvido a restante conversa, lá falei, saber se estava tudo bem. Ele: olha, ouvi dizer que querias ir para os bombeiros. E eu disse: sim, pai, quero. A mãe disse, foi. Toda animada, a pensar que eles tinham concordado. E ele responde: oh filha, mas tu és muito pequenina, tu não podes ir. Pronto, piorou. O que já estava estragado, pior ficou. A tua esperança? A minha esperança foi à era vida. Nula. Mas eles repararam, eu realmente também nunca fui muito fácil de desistir das coisas, e eles repararam realmente que era uma vontade minha, não sei bem porquê, sinceramente. A única vez que eu tinha contacto com os bombeiros era quando os ia cumprimentar com a Filarmónica, no dia 8, dia de festividade deles, da padroeira, e entrava, cumprimentava e saía, não tinha uma mínima ligação com aquela casa, com aquela instituição. Certo é que acabei por me inscrever, não há limite de tamanho para os bombeiros, ótimo. Mas há um pedido de atestado de robustez física que eu fui fazer à minha médica de família, que por acaso também se recusou a dá-lo porque diz que não concordava com a situação. Após 3 negas de seguida, lá consegui o atestado com o nosso médico, fiz as provas, ele realmente atestou que era capaz e entrei para os bombeiros. Num regime só de voluntariado, numa época em que ainda eram feitas recrutas de 1 ano. Foi a última recruta nestes modelos que se deu naquela casa e nos outros quartéis da região. E realmente foi um ano de muitas descobertas. Eu tinha medo de alturas, ultrapassei-as completamente. Hoje em dia é a minha área quase de eleição, digamos assim. Eu não conseguia ver sangue em miúda. Podia ficar cheia de as chamadas nódoas negras, tudo bem, mas sangue não, porque a Mónica quase que desmaiava. Completamente ultrapassado. Estou muito bem com estas situações hoje em dia. E depois tem sido 13 anos de batalhas pequeninas, quer na sociedade, quer na própria instituição, porque realmente na altura ainda não haviam muitas mulheres, apesar das dificuldades. Tem sido uma jornada que me tem ensinado muito, mudou completamente quem eu sou, trouxe-me grandes lições que eu penso que nunca as teria recolhido se não fosse através daquela casa. Portanto,
foi uma loucura que deu fruto. Hoje em dia é a minha profissão, há 4 anos para cá. Continuo a fazer o regime de voluntariado, também associado a isto. Falaste numa filarmónica. Sim. Estavas na filarmónica desde quando? Eu entrei para a filarmónica, estreiei-me no dia 16 de junho, com 6 anos. Recreio dos Artistas, dia da padroeira da própria filarmónica, tinha apenas 6 anos. Foi mais uma luta, tentei tocar música, mas derivado ao tamanho, nem um clarinete eu conseguia tocar. Ou seja, os meus dedos não tinham diâmetro suficiente para tapar as chavetas do instrumento. Lá o meu professor, com muita paciência, teve a brilhante ideia de me colocar a tocar requinta. Era um instrumento de dimensões reduzidas. Lá eu consegui e deu aso a 16 anos de música. Muito felizes, com muitas amizades. Acho que foi também a filarmónica que me deu o hábito de me relacionar sempre com pessoas mais velhas. Eu entro numa época em que os jovens estavam completamente afastados das filarmónicas, essencialmente em Angra. Angra tinha infelizmente envelhecido muito, numa população muito própria, já com alguma idade. As crianças estavam completamente fora. Não se tinha o hábito, também ainda tínhamos um regime educacional de música muito puxado ainda para o solfejo, o que eliminava à partida logo algumas crianças. Era um sistema muito de paciência, de dedicação. O que as crianças queriam era tocar música logo, pegar num instrumento, e eu acho que isto acabou por suicidar alguns logo ali de início, porque eles não queriam aquilo. Naturalmente. Então era eu praticamente no início a única criança da filarmónica. Ia-me habituando com eles, acho que eles também ganharam uma paciência extra para me tomarem conta de mim e para me cuidarem. E foram 16 anos de viagens, de aprendizagens, de convívios, de amor àquela casa que permanecerá sempre e que quando eu tiver tempo regresso sem dúvida alguma. É um privilégio também ter sido a Recreio dos Artistas. É isso será sempre. Para já, porque é uma das filarmónicas de Angra do Heroísmo. E Angra será sempre, acima de tudo, não só a minha casa, mas o meu lar. Em segundo lugar, por todo o historial que aquela casa tem, que infelizmente poucas pessoas conhecem, ou algumas já vão conhecendo, mas não tantas quanto eu queria ou desejava, porque Angra chegou a ser quase o único palco da cultura. Aliás, a Recreio chegou a ser o único palco de cultura que Angra tinha. É verdade. Manteve à toa uma vida cultural quando poucas instituições conseguiam. Associada a diversas artes, o teatro lá esteve, o cinema por lá passou, a música continua lá. Portanto, foi uma casa quase de toda a gente e para toda a gente. Portanto, sem dúvida. A Recreio será sempre a Recreio. É uma referência. E espero que quem de direito a continue a manter de pé, porque também são necessárias cada vez mais pessoas que peguem em projetos como esse. É verdade, é preciso coragem também. Sem e dúvida. Muito amor, sobretudo. Sem dúvida. Para além da filarmónica e, portanto, da música, tu também estiveste no teatro, fizeste parte das marchas populares, estiveste integrada no Carnaval da Ilha Terceira, que todos nós sabemos que é o melhor do mundo. Como é que tu foste furando todos estes palcos da tua vida? Eu, curiosamente, acho que tem muito a ver com uma eleição dos meus pais que sempre me levaram e sempre me mostraram e sempre também criaram as condições e me deram liberdade para tal. Eu saio a primeira marcha de São João, tinha 1 ano e 3 meses. Portanto, a paciência infindável da minha avó fez com que ela, com os restos de fazenda da minha mãe, me fizesse um vestido. Que querida. Pronto, e eu lá fui, obviamente ao colo, inicialmente, lá dei uns passinhos, toda a gente brincava com a situação, acarinhava, e tornou-se hábito eu ir, portanto, eu já ia, aquela marcha era minha, mais Com uma certeza. vez, saía a Mónica na marcha
que na altura, e não desfazendo a nossa marcha oficial das Sanjoaninas, mas que chegou durante muitos anos a ser a Marcha de Angra, que era a Marcha da Rua de São João, acima de tudo e de todos. O que mais uma vez era motivo de orgulho. Lá está. E eu era a menina da Marcha da Rua de São João. Muito acarinhada pelos dirigentes na altura, a Ariovalda e o Sr. Clemente, muitas das vezes pela mão deles. Ganhei esta paixão, foi um hábito e é impensável. O primeiro ano que eu não consegui sair numa marcha de São João, deu-me febre. Eu fiz febre, não sei. Hoje em dia sou ligada à saúde, não vou dizer que foi, se calhar foi única e exclusivamente coincidência de uma constipação de criança, mas a verdade é que foi no dia de São João, ao ver as marchas sair, comecei a ficar demasiado quebrada e cheguei a casa, a minha mãe verificou realmente que eu estava a arder em febre, e não consigo. Só para tu teres noção, eu tive a oportunidade de residir em Portugal continental, com uma vida também ela ligada às fardas, e estive lá fora, tinha todas as condições, e regressei exatamente por isso. É um mundo maior, é um mundo que eu adoro de passagem, mas que me priva de carnaval, de sanjoaninas, de marchas populares, à nossa maneira, que eles também têm a sua, como é óbvio, da minha filarmónica, dos meus hábitos, e isto é impensável. Talvez uma temporada, hoje em dia talvez consiga, mas não. Eu pertenço a isto, eu sou isto um bocadinho. De todas estas áreas, qual foi a que te sentiste mais apaixonada? Ou seja, se pudesses ou se tivesses que escolher uma delas, seria difícil, mas qual é que escolherias? Se calhar escolheria o Carnaval, porque se formos a ver bem, ele é a união de quase todas as artes culturais que nós temos. Ele consegue juntar a música, ele consegue embelezar o teatro, ele consegue dar um par de dança, continua com as roupas associadas àquela alegria daqueles dias. Portanto, de todas, se eu tivesse que deixar uma, se calhar deixaria o Carnaval, porque continuo a achar que é a salada de todas elas e que nos dá momentos de arte fantásticos. É verdade, é verdade. O Carnaval é muito rico também por isso, não é? Junta todas as artes. No meio disso tudo, foste formar em técnica de serviços jurídicos, o que não resultou. É uma área que eu continuo a adorar. Ela está presente em quase tudo na nossa vida, o que nos dá imenso jeito. Se nós formos a ver bem, quase todas as áreas estão devidamente legisladas e se não estão, nós vamos nos deparar com um problema associado a isto. O que não está legislado deveria estar e isto causa lacunas na vida de toda a gente. Portanto, é uma área que me acompanha para a vida. Eu gosto, confesso que gosto do que a maioria das pessoas não gosta, papel, documentação, andar por lá. A justiça é necessária, nós quase todos os dias reclamamos pela falta dela. Simplesmente foi também por aí que eu me afasto desta área. Ou seja, por vezes a justiça é injusta demais e isto levou-me a certo ponto da minha vida a perceber que, pelo menos para já, não é esta a área que eu quero. Nunca digo desta água não beberei, mas neste preciso momento, neste sentido da vida, na forma como eu vejo as coisas atualmente, não se encaixa, deixou de fazer sentido. Se tivesses a oportunidade de ocupar um cargo no Governo Central por um dia, qual era a tua prioridade? Em que é que tu metias as mãos primeiro? Sabes que eu não me acho capaz do que os outros, ou do que a maioria dos outros não é. E ao contrário da maioria das pessoas, eu tenho as minhas críticas, mas continuo a achar que são cargos de extrema exigência e que não são fáceis. Um orientador meu dizia e bem que se fosse fácil mandar, toda a gente, aliás, se toda a gente soubesse o quão é difícil mandar, toda a gente queria ser mandada. E são cargos exigentes. Se tu me desses um dia, eu tenho a perfeita noção que eu não ia conseguir resolver um único problema. E olhando para a vida em geral, neste preciso momento, se fosse atualmente,
se calhar iria para a saúde, pela necessidade que ela passa. Nós estamos numa área e numa situação que requer os maiores cuidados atualmente. Sim, sim. Portanto, sim, sem dúvida, a pasta da saúde. E se calhar, sem dúvida, começar... Olha, hoje, nem de propósito, é o Dia Internacional do Enfermeiro. É verdade, é verdade. E neste sentido, faz-me todo o sentido pensar neles. A falta de condições e de reconhecimento que eles ainda têm, é preciso investir nisto, sem dúvida alguma, e rever a situação deles. Era por aí. Mas tu deves ter uma ideia de que o que é que se podia fazer mais, todos nós sabemos, mas o porquê de não se fazer? O porquê de não se apoiar mais a área da saúde e também da educação, enfim, mas agora que falámos na saúde, porquê é que o dinheiro não chega aos lugares que são mais precisos? Olha, e eu não vou falar de uma luta que não é minha, porque até me sentiria mal a fazê-lo. Eu não sei claramente, não me sinto atualizada o suficiente para dizer qual é o pior ou o maior problema da enfermagem atualmente. Mas se há uma coisa que é similar a todas as áreas da saúde, é a falta de pessoal. E tu, se me perguntas o porquê, por vários motivos. Essencialmente porque nós gostamos de nos chatear por motivos fúteis. Pelos importantes, ninguém tem a força de se chatear por eles. Claro, dão muito trabalho. Dão imenso trabalho. E em segundo lugar, porque o pessoal português é multifacetado. É o desenrascado. É o desenrascado, é o que inventa, é o que tem 8 braços simultaneamente ao polvo, ou algo que se lhe pareça. Eu falo por mim, eu estou numa área em que o mesmo bombeiro faz serviço de ambulância, sai para um incêndio, socorre um acidentado e corta a viatura porque tem formação para tal, transporta-o na ambulância, vai a inundações. Nós somos bons naquilo que fazemos. Sem dúvida. A verdade é o povo português, Sem daí dúvida. nós sermos tão bem aceitos em outros países Sem que dúvida. nos adoram. Nós somos bons naquilo que fazemos e fazemos várias coisas em simultâneo. E isto às vezes é bom, mas outras vezes torna-se uma fragilidade porque se aproveitam disto. Se nós temos alguém que desenrasca tudo, Claro. Ele serve para tudo. Pois. E então Mas acaba por não se paramos valorizar. com esta falta de pessoal tremenda, porque o pessoal vai tapando, entre aspas, usando o termo corrente, buracos, e vai-se arrastando o problema e as pessoas continuam a dizer que não há dinheiro, o que nós também sabemos que se calhar ele está gerido se calhar ainda menos corretamente por enquanto. Por enquanto. Por enquanto, espero eu. Somos raparigas cheias de esperança. Mónica, voltámos aos bombeiros e ainda bem que trouxeste de novo o tema. Qual foi a maior experiência que tiveste enquanto bombeira? Aquela que mais te marcou? Sabes, nós fazemos imenso serviço de emergência pré-hospitalar, o conhecido como as ambulâncias. E eles são de tal forma numerosos que nós acabamos por banalizar mais este serviço. Não digo na parte do profissionalismo, mas a nível de experiência para nós. Ou seja, são tantas que umas, felizmente, nos vêm fazer esquecer as outras. Porque elas são de tal forma intensas que nós temos que gerir a situação e aliviar um bocadinho, porque viver todos os dias com este peso iria ser uma mochilha demasiado pesada para levarmos para a vida, e então temos que aliviar. No entanto, a parte dos carros vermelhos, da verdadeira essência dos bombeiros, é reduzida cá. E eu tive a experiência, por exemplo, ir a Pedrógão, quando houve os incêndios, naquele fatídico ano. É duro. Eu posso-te dizer que nós não tivemos grande intervenção, nós fomos para auxílio, e obviamente que, sendo uma área, o fogo florestal, que nós não estamos, apesar de termos formação, nós estamos demasiado afastados disto, felizmente. Tivemos essencialmente uma ação de auxílio a quem estava no terreno. Mas batemos terreno, percorremos, entramos,
e vem duramente uma imagem dos desenhos animados de quando éramos crianças, em que havia lá uma fada que normalmente era a má e que batia com uma varinha e tudo ficava em pedra. Se eu te quiser transmitir por uma imagem, é o que eu te consigo dizer. O fogo passou e a vida parou. As casas ficaram cinzentas, os animais onde estavam ficaram, os carros onde estavam ficaram, num tom cinzento, num local ou em locais em que havia silêncio, um duro silêncio, às vezes corrompido por alguns pedidos de ajuda em que diziam: eu não tenho nada, eu fiquei sem nada. E lá está uma das experiências que eu te dizia há pouco, que o mundo dos bombeiros se calhar era o único que me podia dar. Deixas de valorizar os bens materiais da forma como o fazias. Dás graças e agradeces todos os dias por ter uma casa, mas já não precisas de uma casa de 2 andares cheia de quartos. Chega-te uma que tenha condições para habitares, que tu gostes, que tu te sintas bem e ponto. Deixas de valorizar um carro topo de gama. Basta-te um que tenha 4 rodas, motor e circule em segurança. E percebes que às vezes não tens tempo. Portanto, começas a dizer muitas mais vezes: gosto de ti. E começas a valorizar pequenos momentos com aquilo que tens. Deixas de querer sempre mais e começas a agradecer o que tens. Tu acreditas que o ser humano cresce pela dor, é verdade, mas que precisa da dor para crescer? Ou seja, não seria possível crescer de uma forma mais harmoniosa? Isto é quase sadomasoquismo, digamos nós aqui. Mas sabes que sim, eu não posso falar pelo geral, mas falo essencialmente por mim. As maiores lições que nós temos da vida, ou que eu tenho da vida, estão associadas a algum sofrimento. O bom que nós valorizamos, os momentos bons, a felicidade, claro. Normalmente é porque tu tens um ponto para comparar. Ou seja, eu antigamente refilava, eu reclamava de algo, mas espera lá, há pior. Sim, eu já passei por isso e coloquei-me de pé, portanto isto agora vamos embora. Indiscutivelmente, e eu vejo isso depois também, sou um bocadinho observadora. A idade trouxe-me isto, curiosamente. A pouca idade que eu tenho trouxe-me isso. Que é, às vezes, observar quem me rodeia e perceber que, por vezes, as pessoas que tiveram uma vida mais fácil, isto é injusto dizer, porque nós nunca conhecemos as batalhas dos outros, mas que elas próprias assumem como mais fácil, normalmente são pessoas que têm alguma dificuldade em valorizar o essencial. Continuam um bocadinho desligadas do que é que nós andamos aqui a fazer. Continuam a valorizar o que na verdade não tem assim tanta importância. Portanto, sim, eu acho que não é que nós estejamos que andar aqui todos numa áurea de sofrimento, nem nada do género, claro. Mas sim, acho que as grandes aprendizagens estão sempre associadas a algo de dor. Sem dúvida. Vamos falar um bocadinho de coisas melhores, com menos dores, como por exemplo a tua infância. Uma memória bonita da tua infância. Animais. Sabes que eu não consigo imaginar, tal como não consigo imaginar a minha vida sem a parte cultural que te falei, não consigo imaginar sem dúvida a vida sem animais. Não sou extremamente protetora, confesso, sou aficionada, serei sempre, respeito imenso quem não é, os ideais de quem não é, mas serei e mantenho-me defensora desta prática. Mas eu cresci numa família que sempre teve criação, digamos assim, de animais. Eu tinha de tudo, sabes? Tinha o cãozinho, o gatinho, como é habitual, e depois tinha o coelho, a galinha, o porquinho, a vaquinha, a cabrinha. Eu tinha um jardim zoológico que sinceramente, se eu tivesse tempo e dinheiro para tal, garantidamente que continuaria a tê-lo. Aquilo é fantástico, desligas-te do mundo. É verdade. Eles têm uma capacidade fantástica de te retirar de tudo o resto e fazer abstrair.
Portanto, eu continuo extremamente apaixonada e acho que é das melhores coisas que me deram na minha infância foi animais e campismo. Eu acampava 4 meses por ano, Uau. que eram os mais fantásticos da minha existência. Não haviam tecnologias, não havia hora de deitar nem de levantar. Tínhamos uma família muito grande, com muitas crianças, que eram os meus vizinhos de 4 meses. Portanto, eu acho que sempre tive a ideia de natureza, animais, liberdade fantástica. Isto foi ótimo crescer assim. É muito interessante quando tu falas de ti própria, como se tivesses um percurso gigante em termos de anos de vida e ainda nem chegaste aos 30 anos e aliás quem olha para ti ainda pensa menos, mas é muito curioso olhar para ti e ver esta alma gigante que tu tens em ti, apesar de ainda nem 30 anos teres feito na tua idade. Há uma parte, e tu falavas há bocadinho da dor, e a dor da perda é algo que nos ensina muito. Infelizmente eu tenho uma família com tendência cardíaca que não tem tempo de se despedir muito, normalmente é muito repentino, não dá tempo para nada, são segundos. Curiosamente eu perco a minha avó em pleno carnaval, na Recreio dos Artistas, em segundos. Não associei a nada negativo, associei pelo contrário. Hoje em dia a idade deu-me uma calma de lidar com a situação, não uma aceitação. Eu confesso que é uma coisa que eu ainda não consigo fazer, é aceitar a morte. Ainda me custa um bocadinho, eu aprendi só a lidar com ela, para não viver numa revolta muito grande. Mas ela partiu da forma como queria, que sempre o pediu, repentina, após ver banhos de carnaval, que ela adorava, num sítio em que ela respeitava imenso. Portanto, está tudo bem, vamos crer que sim. Sem dúvida. Mas isto não foi o único caso familiar e isto ensinou-me que nós não temos tempo. Eu, aos 19 anos, disseram-me és cardíaca, vais ter que ser operada. Há riscos. Levar com isto aos 19 anos não é muito fácil, confesso. Mas tu depois tens que ver a vida por outro prisma. Ou seja, o que eu tenho para fazer, eu faço hoje. O perfume que eu tenho que usar, eu uso hoje. Isto quase que parece a ser frase feita, mas é verdade. E eu tento dizer os tais gosto de ti, que te dizia, e viver a vida. Eu não abstraí-me quase das coisas materiais. Tenho os essenciais, obviamente, o conforto, o lar, carro. Mas o resto é assim, uma mesa cheia de amigos, ou com poucos amigos, mas bons, uns petiscos, umas garrafinhas, eu gosto, eu confesso. É o meu pecado quase material, eu gosto. Acho que é o que levamos muito desta bom. vida. E então, se eu tiver uma mesinha com malta que realmente eu gosto, Claro. e eu quando gosto a sério, É verdade. uns petiscos e umas bebidazinhas, Pronto. nós estamos bem. Se tivermos carnaval e folia à volta, estamos Ainda melhor, exatamente. Pronto, portanto, a minha vida é aproveitada, eu faço algo de que gosto, tento ajudar e estou bem comigo mesma por causa disto. Nem tudo se remete a socorro. Claro. Às vezes é uma palavra, é um gesto, Sem é algo dúvida. assim. Portanto, eu tento viver. Porque se eu não chegar aos 30, isto é perfeitamente normal. Eu estou Sim, perfeitamente sim, tranquila claro. com isto, até porque eu lido com a morte diariamente. Exatamente. E eu perdi imensos colegas jovens, na casa dos 20, nesses últimos anos, e eu percebi que esta ideia do ainda és muito nova, está bem. Então tudo vou bem. aproveitar. Mas então deixa-me dar isto por Exatamente. garantido agora. Exatamente. E daí se calhar o percurso. Para já porque aproveitei, tento aproveitar ao máximo aquilo que posso da vida, tento levar as pessoas de quem gosto e que me fazem bem comigo, e é isto que importa. Daí se calhar esta ideia de que já ando cá há tanto tempo. Mónica, tu acompanhaste obviamente muito na linha da frente toda esta crise pandémica que atravessamos desde 2019. Se eu te pedisse para definires numa palavra o que é que foi para ti toda esta vivência, o que é que tu me dirias? Saudade. Lá está, ninguém sabe o bem que o tem, senão quando o perde. E foi uma das coisas
que eu acho que toda a gente sentiu, seja a saudade de teres como garantido o teu trabalho. Isto felizmente é uma questão que nós não passamos cá, mas que eu assisti com muitos colegas em Portugal continental. O medo do amanhã, o incerto, a saudade de teres tranquilidade, a saudade dos teus, a saudade de coisas simples e banais, como o que eu te dizia há pouco. O meu refúgio da minha mesa com meia dúzia de pessoas de banho e uns petiscos, a saudade de carnaval, que este ano não foi, não existiu, a saudade da saúde, de a ter como quase garantia, e a saudade da normalidade que todos nós sentimos, de sermos livres, porque todos nós nos vimos um bocadinho presos, limitados, uns mais do que outros. Eu tive momentos em que realmente estive completamente isolada para garantir a segurança de quem me rodeava, e tudo isto não te vou mentir. Se calhar uma das palavras que mais marcou foi a morte. Ela teve números, teve dimensões catastróficas, mas eu prefiro não associar só a isto. Eu prefiro, até porque na saudade vou englobar todos aqueles que partiram, e que deixaram e que revelaram que as pessoas têm um tempo limitado, estavam bem de saúde, foi de um dia para o outro, lá está, voltamos ao mesmo. Não vamos a vida tão a sério, não a temos como garantia. Ela termina e nem sempre avisa, portanto, saudade sem dúvida, até porque eu tenho uma imensa saudade que isto volte tudo ao normal. Naturalmente. Mónica, em toda esta intensidade com que tu vives, criaste ídolos? Quem é o teu ídolo? É simples. Eu fiz recentemente a única tatuagem que tenho, e tatuei no corpo a rubrica deste mesmo ídolo. A minha mãe, sem dúvida alguma. Será sempre, apesar de todas as pessoas que me marcaram o meu percurso, se eu tivesse que eleger, seria uma. Foi ela que me deu toda essa garra, foi ela que me deu a grande lição de: enquanto tu não fores buscar, enquanto tu não te esforçares, enquanto tu não tentares, tu não consegues. Eu tenho uma mãe que vi exercer quase todas as profissões, apesar de ser cozinheira de profissão. Eu vi a minha mãe a ser gestora financeira, a ser orientadora e tudo mais de uma família inteira. Vi a mulher que cozinhava, a mulher que amarrava ferro para construir uma casa, a mulher que matava juntas de azulejos sem perceber que ferramenta era aquela, mas que o fazia porque era por imitação. A mulher que dizia: não, nós poupamos aqui, puxamos ali, não gastamos mais do que aquilo que temos, gerimos, fazemos. A mulher que cuidou, portanto, sem dúvida alguma, aliás, parte daquilo que eu sou, ou muito daquilo que eu sou, vem dali, vem das orientações, das linhas dela, apesar de nós somos muito iguais, mas depois acabou um ponto da vida em que nós... Eu costumo brincar, e ainda esta semana brincavam com ela. Eu brinco muitas das vezes a dizer que nós já quase que perdemos aquela relação muito séria de mãe e filha e somos companheiras de vida, porque ela já está com menos juízo do que eu. Eu vou sofrer represálias por isso, mas é verdade, eu tenho que ligar de vez em quando a dizer: não estás em cima de um escadote em casa sozinha, pois não? Porque ela faz-me isto, e depois eu estou no trabalho, não posso sair, e tenho imenso medo porque ela não para. Ela inventa e depois perdeu. É quase o contrário: não faças isso, vais-te magoar, vais cair, olha aí, toma lá cuidado. Portanto, se afinal tens a quem saias, um ídolo. Justo. É um ídolo justo. Justamente, digamos que é um cargo muito bem atribuído. É verdade. És uma mulher da cultura. Houve algum filme que te marcou? Houve. Não pelos melhores motivos, mas há um filme chamado Duplo Risco, já com alguns anos, ou muitos anos, em que
pronto, nós vivemos praticamente o filme, não tem experiência, atenção, tive mais tarde por um familiar próximo, mas não o vivenciei em casa muito felizmente, que foi a violência doméstica, e no fundo reporta isto, é uma mãe que é agredida pelo marido e que se vê numa teia em que acaba por ser acusada da morte do mesmo, contudo ele está vivo e ela volta numa tentativa de justiça, a bendita justiça que eu te falava há pouco. Portanto, sim, é um filme que eu trago para a vida, pela força da mulher, pela capacidade de lutar e por repor justiça, essencialmente. Deus existe para ti? Sabes, Deus e eu temos uma relação muito pessoal. Nós não admitimos intermediários entre nós. Ora, ainda bem. Okay? O que nós temos para acertar, acertamos um com o outro. Eu às vezes chatei-me imenso com ele, acredita? Naturalmente. Mas confesso, eu chatei muito com ele pela profissão que tenho, para aquilo que assisto, para aquilo que vejo, Claro. mas ao mesmo tempo não o conseguiria ter sem ter alguma esperança que ele vá connosco. Porque nós somos assim um bocadinho às vezes malucos e é bom que nós tenhamos a fé e a esperança que existe alguém connosco. Eu dou-lhe o nome de Deus porque cresci numa educação católica. Sim, claro. Se calhar se não o crescesse daria outro nome qualquer. Sem dúvida. Neste preciso momento, e tendo em conta, eu sim mantenho-lhe atribuído o nome de Deus. Espero que por algumas formas ele me consiga lá de vez em quando dar a bênção. Sou completamente afastada ou muito afastada da Igreja Católica pelas pessoas que a representam, essencialmente, e por aquilo que fizeram dela a seu belo prazer. Mantenho-me muito fiel, lá está, a típica açoriana, mais ainda do que a tudo, ao Espírito Santo. É que no fundo uma ligação não é mais muito do que forte. Deus. Exatamente. De resto, é como te digo, nós temos uma relação pessoal, o resto fica à parte. Pronto, eu acho isso muito bem, é muito bonito. Esta que é uma relação bonita, uma relação de verdade, não é? De verdade. Uma música, tu que és da música, uma música que te tenha acompanhado ou que tu gostes de ouvir, assim, nos momentos em que estás a trabalhar e de repente aquela música toca e tu tens vontade de levantar o volume. Sabes? Eu ouço completamente tudo. Eu adoro fado. Fui criada por uma avó que o cantarolava, que me educou a fazê-lo. Era música de praxe lá em casa, era o fado. Continuo extremamente ligada e confesso que muitas das vezes quando há dias de tempestade é ele que me acompanha. Será sempre ele. A chuva marca-me claramente, lá está, pelas partilhas repentinas que eu tive e que me liguei muita vez a ela, em alto e bom som, para conseguir procurar alguma razão naquela letra que me levasse a perceber o porquê das partidas. Mas ouço de tudo, sabes? Eu sou aquela pessoa que se ri quando dizem eu não gosto de pimba. Acho completamente parvo, pá. Quem é que não gosta de uma pimbalhada de vez em quando para animar a vida? Claro, depende do contexto onde estamos integrados. Mas lá está, eu dizia-te há pouco, eu sou de extremos, eu vou de fado à pimbalhada. Eu gosto de música, eu tenho que ter música, foi uma dos meus refúgios na pandemia isolada, foi descobrir as cordas, que foi coisa que eu nunca toquei na vida. Mas lá me cruzei com os instrumentos de corda e lá estamos numa relação amorosa agora de conhecimento. Naquela fase ainda que ainda nos conhecemos. Ainda não descobriram bem o que é que sentem. Não sei se isto ainda vai dar amor ou não. Se eu te pedisse então agora uma música, o que é que me dirias? Escolhias a chuva, o fado? Não. Se calhar escolhia algo para homenagear alguém do qual falamos. Se calhar Pedro Brunhosa, braços para os braços da minha mãe, porque alguém conseguiu meter assim em palavras, em música, algo que nós todos, mais tarde ou mais cedo, desejamos.
E temos muita vontade de dizer, não é? Sem dúvida. E ele fala brilhantemente. E é exatamente com o Pedro Abrunhosa, com este tema maravilhoso, para os braços da minha mãe, que vamos acabar a nossa conversa. Mónica Dutra, foi um prazer enorme estar contigo à conversa e descobrir este mundo gigante que tens, para além de tudo aquilo que tu ainda poderás e viverás certamente, mas tens uma experiência de vida invejável que deixas a tua marca. Definitivamente és uma inspiração. Muito obrigada. Minha querida, o prazer foi todo meu. E antes que me esqueça, já sabes que eu deixo tudo dito. Gosto muito de ti. Eu também gosto muito de ti, Mónica. Beijinho. Beijinho, obrigada.